Se você é um pai, ou uma mãe, ou um professor ou uma professora que precisa entender os pensamentos da sua criança ou do seu aluno relacionado à neurodivergência dele, esse vídeo é para você. Antes de começar, eu quero pedir que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais vídeos como esse. Olá, sou Leonardo Baroni e sou neurodivergente. E daí? Nesse vídeo eu vou explicar os três tipos de pensamentos relacionados à neurodivergência e como isso afeta e como você pode captar a atenção dessa criança. O primeiro tipo de pensamento é o pensamento visual. Sabe aquela criança que vê padrões nas coisas, olha para a parede e enxerga um detalhe mais assim que ninguém tá vendo? Esse é o pensamento visual. Esse tipo de pensamento é mais comum naqueles autistas, naquelas pessoas neurodivergentes que têm uma certa aptidão para arquitetura, para construir coisas. Por exemplo, uma criança com esse tipo de pensamento é mais voltado a brincar com Lego. Lego é muito importante nessa questão, porque ela começa a imaginar coisas, começa a construir as coisas relacionadas ao que ela está pensando. E você, como um professor, ou pai, ou uma mãe, quer ensinar alguma coisa, por exemplo, você quer ensinar matemática, certo? Você quer ensinar matemática e se ele não consegue entender a matéria. Você, por exemplo, faz ele pensar na própria mão dele, você olha a mão, faz ele olhar a mão dele, imaginar essa mão e contar como se fosse contar com os dedos. Isso me ajudou pra caramba. E isso ajuda muitas pessoas, porque eles pensam de uma forma mais visual. E eles pensam de uma maneira visual, né, como eu já falei. Mas até a imaginação dessa criança é relacionada à visão que ela tem. E brinquedos como Playmobil, Lego, são ótimos para essa criança, para esse tipo de neurodivergente. O pensamento verbal. O pensamento verbal já é bem comum em autistas também, em TDAH, um montão de neurodivergência. Muitas crianças que têm esse pensamento verbal têm um dote natural para a memorização, mas a memorização de palavras, de leitura e falar também, não só leitura, mas a dislexia, ela tem um problema na leitura, mas ela tem um pensamento verbal mais desenvolvido. Um pensamento verbal mais desenvolvido, por exemplo, ela pensa, mas ela não pensa em imagens como visual. Ela pensa em palavras. Ela pensa em frases. Um ator é muito importante para esse tipo de pensamento. Muitas pessoas neurodivergentes que possuem esse tipo de pensamento são propícias a entrar no mundo da atuação, no mundo onde precisa falar com as pessoas, no mundo onde precisa transmitir uma mensagem. Por exemplo, vendas, por exemplo, marketing, alguma relacionada a falar com pessoas. Profissões relacionadas a falar com pessoas é o melhor caminho para essa pessoa que tem esse pensamento verbal. E também tem o pensamento lógico-matemático. Esse pensamento é muito comum no autismo. Esse pensamento é mais voltado para o autista, cara.
porque o pensamento verbal, ele tem mais a ver com o pensamento lógico-matemático, desculpa, ele tem mais um hiperfoco em números, ele só pensa em números. Por exemplo, assim, ele pensa na proporção daquele copo, ele pensa naquela proporção de um boneco. Ele olha e pensa nas proporções, nos números relacionados a isso. Ele pensa nos números, ele pensa nos horários. Eu falei assim, eu cheguei lá às 8h30, ele fica pensando nas 8h30. É pensamento lógico-matemático, que vê as proporções. Assim, uma profissão que é muito comum com esse pensamento matemático, além de pensamento verbal, tem vendas também. Vendas também é bom para pensamento lógico-matemático. Também professores, também é bom. Cientista, são profissões que possuem muito desse dote de pensar em números. Essas pessoas podem se dar bem, não quer dizer que essa pessoa vai se dar bem, porque ela tem esse tipo de pensamento. Ela é neurodivergente, ela pode muito bem se dar muito mal, se ela não for preparada para isso. Uma pessoa neurotípica também pode ter esses pensamentos, mas eu estou falando de uma visão do neurodivergente. O neurodivergente, ele também pode ter esses tipos de pensamentos. E o neurotípico também pode ter. Gostou do meu vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e falou!